Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com o vereador Isaac da Casca, do Democracia Cristã. E as últimas mortes por Covid-19 no estado foram de não vacinados. O cenário político está no ar. Hoje é sexta-feira, depois de uma semana inteira de muita notícia. Fica mais um pouquinho com a gente. Daqui a pouco você vai para o seu sextou aí, aproveitar, porque eu sei que você está vacinado, eu sei que você está vacinada. A pandemia não acabou, mas as atividades estão abertas. Dá para aproveitar uma coisa ou outra ali com cautela, com máscara, com distanciamento. Então, antes disso, você participa do nosso programa de hoje através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você tem a demanda aí do seu bairro, da sua rua, o que você acha que pode melhorar na cidade de Mossoró? Manda aí sua opinião. Manda a sua denúncia, que a gente manda aqui, traz diretamente para o vereador Isaac da Casca, que daqui a pouquinho senta aqui com a gente para conversar sobre a cidade de Mossoró e também a Câmara Municipal de Mossoró, os trabalhos ali nesse mandato na Câmara de Mossoró. Então, participe com a gente no programa de hoje. A gente vai falar sobre essa questão da vacinação da Covid. É um assunto que já faz muito tempo que a gente fala, né, Vonuv? É um assunto que a gente gostaria realmente que passasse, mas não podemos deixar passar porque ainda continua a pandemia e é necessário, sim, falar sobre vacinação, segunda dose, dose de reforço, os cuidados que você ainda precisa tomar, infelizmente, mas é melhor assim. Boa noite, Vonuv Prachedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais 10 cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, só lembrando que segunda-feira é feriado, 15 de novembro, e nós teremos um programa aqui, Carol, uma reexibição no Cenário Político TCM. Não vai ser um programa ao vivo. Então, só para reforçar, segunda-feira, folga aqui do ao vivo do Cenário Político, né, Carol? Exatamente. Você acompanha um dos nossos programas, um dos programas que teve mais participação. O programa vai ser na próxima segunda-feira, que é feriado, 15 de novembro, com o padre Flávio Augusto. Vamos falar aí, vamos trazer aí o que ele já falou, já trouxe para a gente sobre a festa de Santa Luzia e também questões sobre religião, política. Você, na segunda-feira, se estiver em casa, já descansando para voltar à rotina, na segunda à noite, você acompanha com a gente o nosso cenário político. Reprise imperdível esta da segunda-feira com o padre Flávio. Agora a gente fala, Carol, sobre um assunto que toda semana a gente recebia aqui, demandas da população sobre o transporte público coletivo. E hoje, na verdade ontem, né, aconteceu o lançamento, hoje foi inaugurada a linha de ônibus Planalto Liberdade em Mossoró, com 16 quilômetros de extensão. Os bairros Centro, Ilha de Santa Luzia, Pirrichil, Inocop, Planalto e Liberdade serão beneficiados com o novo itinerário. A Prefeitura de Mossoró, em conjunto com a empresa Cidade do Sol, realizaram aí a apresentação do plano de ampliação do transporte público na cidade ontem, quinta-feira. O plano de ampliação do transporte público de Mossoró, apresentado pela Prefeitura, começou a ser elaborado no início deste ano. A necessidade surgiu após a redução da frota por causa da pandemia. Já são mais de 16 bilhões de prejuízo no transporte no Brasil. E Mossoró está aí com mais de 5 milhões já nesses 5 anos de operação. É exatamente um plano para a recuperação do sistema. E esse plano, primeiro, ele logicamente começa com um retorno gradual, que a gente consiga aumentar o número de passageiros pagantes, que traga realmente receita para o sistema e que ele possa continuar operando e prestando o grande serviço social que ele tem, que é principalmente o transporte da gratuidade, que são idosos, são deficientes,
a tarifa metade para o estudante. Ou seja, o transporte público ele tem um fator muito importante para a sociedade. Com a retomada das atividades presenciais, a necessidade do transporte público da cidade aumentou. Até então, apenas 3 linhas estavam funcionando: a Nova Vida, Van Rosado e Abolições. Quem depende do transporte público para trabalhar ou estudar tem enfrentado grandes dificuldades. A ideia do plano é atender essas demandas. É um transporte que transporta também, faz o papel social, que transporta estudante com meia passagem, é o transporte que conduz idoso, deficiente, físico, seus acompanhantes de forma gratuita. Então, tem que existir essa parceria entre o município e a empresa permissionária. O plano apresentado nesta quinta-feira prevê um cronograma que começa a ser executado agora em novembro. A expectativa é que em maio de 2022, com a ampliação das linhas, 35 bairros e conjuntos da cidade sejam assistidos com o transporte público. De acordo com o plano da Prefeitura, o cronograma de ampliação fica assim. A partir desta sexta-feira, a linha Van Rosado aumenta sua rota, contemplando também o Conjunto Novo. E a linha Planalto Liberdade volta a funcionar. A partir do dia 20 de dezembro, a linha Aeroporto Macarrão retorna, passando também pela Quixabeirinha. Já no dia 20 de janeiro, a linha Sumaré volta a funcionar. Em fevereiro, com o retorno presencial das universidades, outros 6 itinerários retomam suas atividades. São as linhas Abolição Santa Júlia, Alameda Bom Jesus, Boa Vista Belo Horizonte, Universidades, Nova Mossoró e Shopping Rodoviária. Por fim, em maio, o plano de ampliação é concluído, com o retorno das linhas Santo Antônio Barrocas e Odete Rosado Geraldo Melo. Ficamos preocupados com o momento que estávamos passando, mas graças a Deus estamos passando esse momento. Vamos iniciar uma retomada do sistema de transporte público em Mossoró. Nós vamos fazer um trabalho muito melhor do que o que nós faríamos antes. A notícia trouxe alívio também para a família de Ubira, que agora não vai mais precisar buscar o ponto mais distante ou pagar mais caro por outros transportes. E o pessoal teve que ir lá para Presidente Dutra para pegar o ônibus que passava lá. Com a volta do coletivo aí, se Deus quiser, todo mundo está feliz, está todo mundo feliz nessa volta do coletivo da gente aí. Além da ampliação do número da frota e dos itinerários, o plano da Prefeitura prevê a manutenção da sinalização e das ruas que fazem parte do trajeto dos ônibus. Muitas das ruas, na verdade, boa parte da cidade de Mossoró que nós encontramos no início do ano, com diversos problemas de mobilidade, do ponto de vista buracos, ruas não pavimentadas. Então isso tudo dificulta o transporte. Que aonde passar ônibus na cidade de Mossoró, esteja passando em uma rua e em uma avenida com asfalto. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso objetivo. Tá, então, para você que precisa do transporte público coletivo, aproveita, porque esta é uma chance de a gasolina cara, aumenta também o valor dos demais transporte por aplicativo, táxis, e agora você tem essa opção, com esse investimento aí feito pela Prefeitura, anunciado aí, ampliação que deve acontecer, apesar de não existir essa cultura em massa aqui em Mossoró, mas dá para começar a utilizar com a ampliação das linhas de ônibus. Inclusive, nós temos a informação que foi passada hoje, em entrevista na 95 FM, no Meio-Dia TCM, do aplicativo disponibilizado pela empresa, para que você possa acompanhar o itinerário do ônibus, saber o horário em que ele vai passar no ponto mais próximo de onde você está. Você pode acompanhar ali e ir para a parada somente quando faltar ali alguns minutinhos para o ônibus passar. É o CitaMob, um aplicativo que você baixa no celular e aí não vai ter problema de ficar 1 hora esperando o ônibus, porque você já vai saber onde é que o próximo ônibus está, que horas ele passa perto de você, e você começa a utilizar o transporte coletivo em Mossoró, nesta mais uma tentativa de fazer com que os ônibus em Mossoró funcionem, né, Vanúvio? Exatamente, Carol. A gente tem essa expectativa, esta esperança de que o transporte público coletivo em Mossoró possa, de fato, funcionar, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, estão deixando de se deslocar justamente porque não tem condições de sair de casa, e a gente espera que possa ser um passo e que possa, a partir deste passo, o desenvolvimento vir aqui à nossa cidade dentro desta área de mobilidade urbana.
A gente vai fazer um rápido intervalo e aí sim, no próximo bloco, a gente começa a nossa conversa com o vereador Isaac da Casca. Daqui a pouco.